Gente, caiu. Caiu. Vou esperar o pessoal voltar para continuar falando. Caiu, gente, mas eu vou esperar o pessoal vir pra cá. Sei lá o que aconteceu. Parece que ele não curte muito meu Wi-Fi. Quando a gente chegar, a gente tava com 100 pessoas. Quando a gente chegar umas 35, eu volto a falar, tá? Só para o pessoal não ficar perdido. Gente, vamos lá. Chegamos em 35 pessoas, vou continuar falando. Estava falando sobre uma pesquisa do New York Times que mostrou que, independente das pessoas usarem métodos contraceptivos da maneira correta, ainda assim acontecem gravidezes indesejadas. A questão é, quando a gente fala que basta uma mulher usar um método contraceptivo direitinho para ela não engravidar, a gente está sendo desonesto. Eu vou passar para vocês o link depois, vou colocar nos comentários, dessa pesquisa do New York Times. É uma pesquisa de 2014, mas ainda é super recente e ela ainda tá valendo, tá, gente? Então vamos voltar. Eles estudaram um período de 10 anos e a conclusão é: a cada 100 mulheres que usam espermicida, 96 vão engravidar. A cada 100 mulheres que usam camisinha feminina, 91 vão engravidar. A cada 100 mulheres que usam camisinha masculina, 86 vão engravidar. E a cada 100 mulheres que usam pílula, 61 vão engravidar. É um número muito alto. Gente, vamos pensar no grupo de 100 mulheres. O número mais baixo disso tudo é com a pílula. Se tem 100 mulheres tomando pílula e 61 engravidam, mesmo usando o método contraceptivo, a gente tem um problema muito grande. A gente não pode usar método contraceptivo como argumento. E aí, a gente vai começar a desdobrar isso para mil outras coisas. Uma delas é que tem religiões que não permitem que a mulher use contraceptivos. E aí? Existem religiões que não permitem que a mulher escolha se vai ou não engravidar, se vai ou não ter um filho. Existem países no mundo, gente, em que as mulheres precisam da autorização do marido para tomar pílula. No Brasil, ok, a gente está um pouquinho mais avançado nisso. Mas e aí? E se o cara se recusa a usar camisinha? E a gente vê isso acontecendo muito. Muito, muito, muito. Parece uma loucura. Mas tem muito homem que se recusa a usar camisinha. E um dos argumentos desses caras é que a mulher não precisa que ele coloque a camisinha porque ele tá só com ela. E se ela duvida, é porque ela tá traindo. E se ela quer que ele use camisinha, é porque ela não confia nele. Usar camisinha virou prova de amor. Quer dizer, não usar camisinha virou prova de amor. E deveria ser o contrário. A gente deveria, em todas as relações, independente de quanto tempo a gente está com essa pessoa, usar um método contraceptivo. Porém, não é assim. Então, além da gente entender que mesmo usando métodos contraceptivos, a eficácia deles não é 100%, existe uma janela ali que pode gerar uma gravidez indesejada, não planejada. Muitas vezes a não planejada vira desejada, mas as coisas não são assim, né? A gente não pode contar com isso. Nem toda mulher quer ter filho. Nem toda mulher pode ter filho. Tem mulheres que, quando elas engravidam, elas correm risco de vida, gente. E não é um risco de, ai, pode ser que eu morra agora. Não. É uma coisa seríssima da mulher ter que ficar 9 meses de cama, aguardando
para ver se aquela gestação vai seguir em frente. É justo você falar para uma mulher que ela tem que parar a vida dela porque ela engravidou sem querer? É justo colocar em cima da mulher a culpa de tudo isso? Porque os caras não querem usar camisinha. E, gente, vamos combinar, tem um monte de camisinha sensitiva por aí. Então, assim, além da gravidez, a gente tá falando de DST, né? Então, o método contraceptivo não vai te deixar livre dessa chance de engravidar. Porém, o método contraceptivo, a camisinha masculina ou feminina, vai te deixar livre de DST. E a gente não pode pôr a mão no fogo. Por ninguém, tá, gente? Nem pela pessoa que está casada há 10 anos. Não pode. Você não sabe o que acontece por aí. É muito importante a gente entender que, quando a gente fala de aborto, a gente está falando de autonomia. A gente está falando da mulher ser dona do próprio corpo. E quando a mulher é dona do próprio corpo, a decisão é dela. E a gente também está falando de saúde pública. Porque é um número imenso de mulheres que engravidam sem querer. É um número imenso de mulheres que precisam ter acesso à saúde. E que quando essas mulheres fazem um aborto inseguro, o aborto inseguro é importante a gente entender. Isso é uma definição da OMS, não é uma invenção de feminista, tá? Aborto inseguro é uma junção de vários quesitos, assim. Para ser aborto inseguro, é o lugar que não é o que deveria ser, a forma, a pessoa que não tem prática, tudo isso. Então, quando a mulher em casa pega um cabide para fazer um aborto, isso é um aborto inseguro. Quando uma mulher vai numa clínica, e são aquelas clínicas horríveis, é um aborto inseguro. Só que tem estudos também que mostram que em vários lugares do mundo em que o aborto é permitido e as mulheres têm acesso a remédio, os abortos são feitos com base nos remédios. A mulher toma 2 comprimidos, coloca 2 comprimidos na vagina e pronto. É simples, é rápido e não tem risco. E aí, a gente tá colocando essas mulheres num lugar em que elas não têm autonomia sobre o próprio corpo, elas não podem ter decisões sozinhas, elas são... A única escolha que elas têm é do aborto inseguro, porque elas não têm acesso a medicamento. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando que quando o aborto é criminalizado, a gente gasta muito mais em saúde pública. As pessoas discutem muito de verba, né? Ah, mas se o aborto for legalizado, vai ter que ser feito na rede pública, e aí as mulheres vão estar colocando uma conta imensa para o governo. Não vão. Porque isso não precisa ser feito na rede pública. Isso pode ser feito em casa. É um procedimento muito simples. Por quê? Porque isso é feito em um recorte da gravidez. É até certo tempo. Você não pode fazer um aborto quando a criança já está formada, 7 meses. Não, isso não existe. Não é assim. É antes do feto, ou antes do feto ser feto, sabe? Porque quando a gente está falando de aborto, a gente está falando inicialmente de um conglomerado de células. Não é vida. São partes do corpo. Se você tem um problema em um órgão, você tira esse órgão. Você faz um transplante. Bebês são vida. Conglomerado de células não são. São células que podem vir a ser vida. Pode ser que aquele conglomeradinho se transforme em algo. Porém, a gente não tem certeza. E aí, quando a gente não tem certeza, e a gente opta por dizer que, poxa, mas essa mulher não usou camisinha, engravidou, e a gente está sendo muito desonesto. A gente está sendo quase desumano com essa mulher. Porque ninguém olha para essa história. Então, é importante que a gente repita que método contraceptivo não evita gravidez indesejada. Evita nesse recorte. Mas pode ser que você deu azar de estar na janela de que não evita. Os dados que eu falei para vocês no começo, gente, eu vou até repetir, porque chegou muita gente. Então, os dados são do New York Times e eles dizem que a cada 100 mulheres, num período de 10 anos, 86 que usam espermicida vão engravidar sem querer. 91 que usam camisinha feminina vão engravidar sem querer. 86 que usam camisinha masculina vão engravidar sem querer. 61 que usam pílula vão engravidar sem querer.
São dados alarmantes. Tem um dado da OMS que também é muito importante repetir, que é, se todas as pessoas do mundo tivessem acesso a métodos contraceptivos e usassem esses métodos da maneira perfeita, ainda assim, de 8 a 10 milhões de mulheres iam engravidar sem querer. Gente, é um número muito grande. Método contraceptivo não evita a gravidez indesejada. Você pode estar ali na janela de que ele não cobre. E é importante também a gente lembrar que não adianta você achar que tá pegando os 90 e não sei quanto da camisinha com os 90 e não sei quanto da pílula e tá somando. Não. Não funciona assim. Não é essa matemática simples. É muito sério. Esses 90 e pouco com esse 90 e pouco continua sendo 90 e pouco e 90 e pouco. Não soma. Você nunca está 100% protegida de uma gravidez. Então, se não existe uma maneira de proteger 100% de uma gravidez, a única maneira contraceptiva que a mulher teria de evitar uma gravidez indesejada seria o celibato. E aí a gente está, mais uma vez, querendo controlar o corpo da mulher. Porque ninguém fala sobre o homem. Ninguém fala que o homem também faz parte daquela concepção. Porque, gente, precisamos de espermatozoides para fecundar óvulo. Vamos entender isso. Não é uma coisa que é só a mulher. Ela vai lá e sozinha tem uma geração espontânea. Não. Teve um cara participando daquilo. E ninguém discute isso. Ninguém discute que esse cara se recusa a usar camisinha, que esse cara tá colocando a mulher numa posição extremamente delicada, em que ela é cobrada de não usar a camisinha por prova de amor e por coisas do tipo. Então, método contraceptivo não evita a gravidez. A gente tem que repetir isso como um mantra. Você não tem 100% de cobertura. Não adianta a gente usar esse argumento. É uma falácia, é um argumento baixo, é um argumento que visa simplesmente controlar o corpo da mulher e colocar a mulher como culpada de tudo. A responsabilidade está sempre em cima da mulher. Então tem algo errado aí, né? Os próprios especialistas falam que se homem engravidasse, o aborto seria descriminalizado. Então é simples a gente entender o que está acontecendo, né? Tô aqui falando já há 20 minutos. A gente tem 10 minutos para acabar esse live. E eu queria abrir para pergunta. Escrevam aqui nos comentários, tem alguma coisa que vocês querem saber? Ó, o Ricardo perguntou se é a cada 100 mulheres, os dados do New York Times. Sim, é chocante demais, mas a cada 100 mulheres, o método mais seguro nesse momento é a pílula. Então, a cada 100 mulheres que usam pílula, 61 vão ter uma gravidez indesejada no período de 10 anos. É muito grande, né? É bem assustador esse número. E isso se usar direitinho, tá, gente? Não pode esquecer de tomar um dia e não pode errar horário, essas coisas. E aí a gente exclui totalmente as mulheres que têm problemas de saúde e não podem não tomar pílula ou nenhum contraceptivo hormonal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Comentário grande. Gente, façam perguntas curtas, porque aí eu não sei se é pergunta ou não. Uma coisa que é bem legal a gente falar também é sobre quem é a mulher que aborta, né, gente? É importante a gente saber que a mulher que aborta, ela é casada, ela tem no média, tem um filho já, é católica. Então, assim, gente, não é a mulher porra louca que as pessoas pintam por aí. A mulher que aborta, ela tá muito consciente de que ela não pode ter mais um filho. Normalmente é isso, mais um filho. Não é o primeiro. Então, não é falta de amor, não é falta de instinto materno, nada disso. É simples matemática e ser racional, tá? Vasectomia também não é seguro? Mônica, a vasectomia é segura, né? Porque aí você cortou os cabinhos lá, os caninhos. Só que os caras não fazem. Os caras não fazem. É uma coisa muito louca isso, assim. O homem tem muito medo de qualquer coisa que seja próxima ao pênis dele.
Mesmo a pílula masculina, assim, os caras não querem saber disso porque eles têm muito medo que isso atrapalhe depois a ereção, a libido e tudo mais. E tudo isso também vem da sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade muito machista e que cobra uma virilidade do homem. Então o homem tem muito medo de que ele não seja mais viril, o que faria com que ele deixaria de ser homem. Então a vasectomia é um método, mas é um método que não dá para reverter, né? É bem complicado. E o DIU? A Paola perguntou. Eu não tenho aqui dados do DIU, mas tem muita mulher que engravida usando o DIU. É isso, né? Nenhum método é realmente 100% seguro. O DIU é mais seguro, ele faz menos mal, mas ainda assim ele não é 100%. Olha o Rodolfo, gente, vamos ler, que bonito. Fecha as pernas que não engravida. Se cuida que não engravida. Simples assim. Se deita com qualquer um que aparece, depois querem reclamar. Vai pra porra. Eu espero que o Rodolfo ainda esteja aqui. Rodolfo Lourenço. Muito legal, assim, o seu comentário. É muito legal pra gente ver que a desinformação leva ao ódio. Então, assim, primeiro, que a mulher não tem que fechar as pernas. A gente pode falar para os caras fecharem a braguilha. E aí fica complicado, né? Então, assim, se o cara pode transar, a mulher também pode transar. Não é responsabilidade só da mulher, não, querido. É uma loucura, né? E aí eu vou repetir que a mulher que faz aborto, ela é uma mulher adulta, casada, religiosa. Então, assim, não tem essa de fechar as pernas. Não vem achar que mulher que faz sexo é promíscua ou algo do tipo. Isso é só ignorância, querido. Vamos lá. A Paulinha perguntou se há pesquisas no Brasil para legalização e discriminar a interrupção da gestação. Então, a gente está aí nessa luta, né, na verdade. Mas como a gente está lidando com um cenário político de retrocessos, é muito complicado. Ontem passou o Estatuto da Família, por exemplo. Então é muito difícil a gente discutir aborto. Na última sessão que teve sobre isso na Câmara, foi uma baixaria, assim. Foi horrível, teve médica sendo descreditada por pessoas que eram do movimento feminista. Foi basicamente baixaria, na verdade. Então é muito difícil você ter uma discussão sobre aborto, que é um assunto que é de saúde, que é ciência pura, quando a gente tem uma política baseada em religião. E aí a gente não consegue caminhar, Paulinha. É triste. Hélio Ferreira, já ouviu falar em DIU? Hélio, eu acabei de falar dele. Ah, exatamente, Mônica. Galera, os homens ainda têm muito preconceito com a vasectomia. Vamos ver quem mais. O Breno Nakano está contando que no Japão é legalizado até a 22ª semana. É longo isso, gente. Eu não sabia desse dado, não. É complicado. E aí, quando a gente vem falar do Brasil, é muito complicado porque o crime de infanticídio no Brasil, ele é um crime muito, muito, muito grave. Além disso, no Brasil, a gente tem uma legislação que não permite que a mulher abra a mão do bebê. Então, não existe essa possibilidade também de dar para adoção. Isso é uma falácia. Legalmente, a mulher não pode fazer isso. A mulher que faz isso é presa, tá? Embrião fecundado é vida. A mulher tem direito sobre o próprio corpo, mas não sobre essa nova vida. Um feto não é um simples hospedeiro, é um ser humano. Matá-lo não é legal. O R.L. Batista disse isso. Batista, na verdade, um feto não tem vida, não. Até ele se tornar um feto leva algum tempo. Então a gente está falando que no começo é um grupinho ali de células, que pode ser que vire um feto, pode ser que não vire. Então a gente não está falando de infanticídio, a gente está falando de tirar algo do seu corpo que não tem vida, que não tem batimento, não tem nada. É só um grupinho ali de células. Então, assim, não dá pra gente confundir, né? A gente tem vida e a gente legalmente tem vida a partir de certo momento. É só olhar na Constituição isso. O feto não entra na Constituição, não.
Hum, tá bom. Eu não vou ler as opiniões, tá, gente? Porque nós temos opiniões bastante raivosas aqui, então não vou. Vamos lá. O Ricardo Maru perguntou: na sua opinião, assuntos sobre contraceptivos devem ser tratados por todos, não? Pois os homens só entendem de coito interrompido, camisinha ou vasectomia. É isso, Ricardo. Os homens estão se recusando a usar camisinha, sabe? É uma discussão muito anterior, é muito louco isso. Enquanto as mulheres estão discutindo contracepção natural, estão diariamente medindo a temperatura vaginal para entender como que tá, onde estão os óvulos e tudo mais, os homens ignoram tudo isso e preferem não usarem camisinha. Então a gente tem que discutir, inclusive, masculinidade para conseguir discutir contracepção. Pergunta da Raíja. Carol, você acha que o fato da mulher ser quem toma a pílula de maneira literal ajude para que culpem pelo risco? Raíja, eu acho que, independente de qualquer coisa, a mulher é sempre culpada. Sabe? Essa coisa. Sabe aquela expressão? Onde está a mãe dessa criança? É isso, assim. Eu sinto que é isso o tempo inteiro. A gente está sendo culpabilizada por tudo. E assim, a gente toma pílula, mas o cara tem camisinha pra usar, né? Tem diversas maneiras de lidar com isso. Carol, você acha que os avanços contraceptivos na área masculina pode mudar essa realidade? A pergunta do Paulo Vitor Pimenta. Paulo, eu não sei. Não sei de verdade, assim. E é muito triste pensar nisso, porque os homens se recusam a usar camisinha. Os caras têm tanto medo de broxar, porque é isso, os caras têm medo de broxar, eles têm medo do pau não endurecer mais, que eles preferem correr riscos. E como a sociedade culpa a mulher, é, é fácil, né? É fácil, você não vai ser culpado por isso. A mulher engravida, você fala que não é seu, é simples. Então, acho que tem que ter uma mudança de mentalidade primeiro, uma mudança cultural, para depois a gente conseguir ter uma mudança efetiva no uso de contraceptivo masculino. Nossa, gente, tá rolando aqui uma enxurrada de ódio. Quem engravida é a mulher, quem aborta é a mulher. Então, não espere que o homem seja obrigado a fazer isso, a fazer vasectomia. Silvia, o homem, ele tem metade da responsabilidade, porque ele é o dono do espermatozoide, lembra? Biologia, gente, vamos estudar biologia, por favor. Vamos lá, vamos, ódio, muito ódio, blá, blá, blá. Vamos encontrar se tem mais pergunta. Desculpa, mas quem é religioso e aborta não é religioso de verdade, não. Romão, é isso, né? Porque ninguém é obrigado a abortar. As pessoas podem abortar. Não quiser, não aborta. É simples, não é uma obrigação. Não é uma lei. Olha, agora todo mundo vai ter que abortar. Não é assim. Vamos lá. Gente, alguém tem pergunta de verdade? Galera que não é do ódio. Vamos lá. RL Batista. Já conversei com pessoas que fizeram aborto. Elas precisam de apoio psicológico, pois sonham com a criança, tem crises de tempo em tempo. Então, Batista, na verdade, tem uma pesquisa que fala que 99% das mulheres que abortam não se arrependem. Elas não carregam essa culpa. Isso é invenção. Então, é melhor. Aliás, muitas mulheres, quando você pergunta, elas até falam assim: ai, não, eu me sinto mal, porque é isso que você espera ouvir. As pessoas falam muito que elas esperam que o outro escute. Mas, em pesquisas sérias, acadêmicas, dizem que 99% das mulheres que abortam não se arrependem. Nossa, muitos bolsonaros, né, gente? O pessoal tem muito tempo livre. Feministas são monstros. Um beijo, Paulo Brandão Amorim, você é lindo. A gente te ama, tá? Feministas são monstros horríveis mesmo. DST passa longe da cabeça de feminista. Hélio, a gente tá aqui discutindo isso, querido. Paulo, eu sou feia, obrigado, um beijo. Vamos lá, gente. Temos perguntas? Por que você não liga as trompas? Perguntou o Romão Gomes. Porque a gente não tá falando de mim, Romão. A gente tá falando de saúde pública e de todas as mulheres. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, parece que não vai ter, não vou conseguir achar mais perguntas aqui, porque isso aqui virou uma loucura, tá rolando muito ódio, nananã.
Então, agora, meio-dia, eu tô acabando esse live. Vão na página da Virada Feminista, que agora vão ter outros lives. Eu vou até dar uma olhadinha aqui para falar para vocês o que vai rolar agora. Tá abrindo aqui. Tem o dia inteiro programação. A gente vai discutir todas os dobramentos que esse assunto tem. Agora, ao meio-dia, quem vai falar é a Jaqueline Gomes de Jesus, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e psicóloga, com doutorando em Psicologia Social e do Trabalho. Ela vai falar de direitos sexuais e reprodutivos das pessoas trans. Agora, ao meio-dia, também tem a Natália, que é socióloga, que vai falar sobre a resistência feminista nos casos das 10 mil mulheres, uma história de acusação e perseguição. Então, pra gente discutir esse assunto é muito importante a gente estar embasado. Então, vão pra lá, passem na página da Virada Feminista. Vocês encontram aqui no Facebook, Virada Feminista Online. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. Vão pra lá, tem um monte de live rolando, tem um monte de conteúdo sendo postado. É só usar a hashtag que vocês vão achar um monte de coisa. Vamos divulgar informação, não vamos lidar com ódio, não vamos responder às ignorâncias e vamos seguir, porque o que a gente precisa é de informação. O que a gente precisa, gente, é de informação, é de seriedade e é discutir os assuntos sem que a religião esteja no meio. A gente está falando de saúde, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de constituição. A gente não está falando de religião. Religião é de cunho privado. A gente está falando do público. Tchau, gente. Até a próxima. E a gente vai se falando. Quem tiver dúvida e quiser ter um debate saudável, pode aparecer no inbox.